Boa noite. Boa noite. Morre em São Paulo aos 71 anos o comentarista esportivo Osmar de Oliveira. Lucro de um lado, Copa movimenta mais de R$1 bilhão no turismo em São Paulo. Prejuízo do outro, comerciantes e ambulantes começam a liquidar produtos verde e amarelo. A Copa chegando ao fim, Rio de Janeiro vai ter o maior esquema de segurança da história para a final da Copa. E amanhã, Holanda e Brasil disputam o terceiro lugar em Brasília. Capitão Thiago Silva fala em busca da honra do time. Imigrantes haitianos vivem em abrigo superlotado aqui na capital paulista. Morre aos 71 anos o comentarista esportivo Osmar de Oliveira. Ele estava internado no Hospital AC Camargo, em São Paulo, onde se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um tumor na próstata. Osmar de Oliveira teve uma parada cardíaca. Doutor Osmar, como era conhecido, morreu por volta das 6h30 da tarde. Como comentarista, Osmar de Oliveira trabalhou na Globo, na Record e no SBT. Na TV Bandeirantes, ele exercia a função de comentarista desde 2007, em sua segunda passagem pela emissora paulista. Polícia prende 4 integrantes da torcida Mancha Alviverde. Eles são suspeitos de agredir um jornalista. Um deles também teria feito ameaças a uma delegada. Para a polícia, foi uma emboscada. As imagens gravadas pelas câmeras da Vila Belmiro mostram na arquibancada os agressores, circulados em vermelho, lado a lado com o jornalista Conrado Cacassi, marcado com o aro verde. Todos assistiam à partida entre Santos e Palmeiras em março deste ano. O jornalista foi espancado quando saía do estádio numa área sem câmeras e teve o celular roubado. O motivo seria o teor dos artigos que ele publica na internet sobre futebol. Foram presos hoje Gabriel Cardoso, Luan Barros, Davidson Mota e Diego da Silva. Os 2 últimos já respondem a processo por crime de homicídio em casos envolvendo torcedores adversários. Em alguns momentos eles dizem que houve uma briga, que houve um desentendimento, depois eles negam a participação. Mas a prova é robusta, a prova é contundente, nós temos imagens. Com o celular do jornalista, um dos agressores chegou a enviar mensagens de texto com ameaças de morte à delegada responsável pelas investigações. Fato que foi determinante para que a justiça decretasse a prisão temporária por 30 dias dos envolvidos. Na casa de Diego da Silva, a polícia encontrou o celular roubado e a roupa da torcida Mancha Alviverde, que ele usava no dia do crime. São Paulo recebeu durante a Copa quase 500 mil turistas, a maioria brasileiros e argentinos, que trouxeram para a cidade mais de R$1 bilhão. Os dados foram divulgados hoje pelo prefeito Fernando Haddad. De acordo com Haddad, o volume é 15 vezes maior do que o dinheiro movimentado em outros eventos recebidos pela cidade, como o Carnaval e o Grande Prêmio de Fórmula 1. O custeio desse evento girou em torno de 30 a 40 milhões de reais. Nós achamos que, por tudo que isso representou para São Paulo, ficou nos estritos limites que foram estabelecidos pelo governo e nós fomos muito bem sucedidos em conter esse tipo de gasto, que é um gasto que vai e não volta mais. A Prefeitura e o governo do estado avaliaram que o incremento no turismo, o funcionamento dos planos de mobilidade e de segurança foram os pontos mais bem-sucedidos. Nós esperamos que a repercussão da Copa tenha efeitos não apenas no curto, mas no médio prazo no turismo de São Paulo, sobretudo no turismo ligado à cultura, à gastronomia, que é um turismo que vai crescendo cada vez mais em São Paulo, que é um dos destinos preferidos dos estrangeiros no Brasil. O Rio de Janeiro terá o maior esquema de segurança da história do estado para a final da Copa do Mundo, que será disputada no Maracanã no domingo. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunciou hoje que mais de 25 mil homens de diferentes corporações vão participar do esquema de segurança para a final da Copa do Mundo. Esse é o maior evento esportivo do mundo e, obviamente, nós temos no Rio de Janeiro
a partir de hoje, a maior operação de segurança que a cidade, ou que talvez o país já tenha visto. É, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade imensa de todos nós. O esquema de segurança para a final já começou a ser implementado hoje e se intensifica amanhã, quando um perímetro de bloqueio será formado no entorno do estádio. A final da Copa do Mundo será disputada entre Alemanha e Argentina no domingo, às 4 horas, no Maracanã. Alemanha e Argentina se enfrentam numa final de Copa pela 3ª vez na história. Trata-se de um recorde e cada um tem uma vitória nas decisões. As duas seleções que se enfrentam para pôr fim a um longo jejum. Os alemães, 3 vezes campeões, não vencem uma Copa do Mundo desde 1990. Já os argentinos, donos de 2 títulos, conseguiram vencer o último em 1986. Para aqueles que têm menos de 24 anos, talvez seja um pouco difícil entender a rivalidade que surgiu entre a Alemanha e a Argentina no final dos anos 80. Tudo isso começou no dia 29 de junho de 86. Decisão do Mundial daquele ano. Na Copa da Consagração de Maradona, foram os coadjuvantes que decidiram para os hermanos. José Luiz Brown e Valdano colocaram a Argentina com uma mão na taça. Mas em 6 minutos, Rummenigge e Rudvoller deram uma esperança aos alemães. Só que na sequência, Burruchaga entraria para a história com o gol do título. Bicampeonato garantido e taça nas mãos daquele que merecia por direito. Quis o destino que, 4 anos depois, alemães e argentinos se reencontrassem. E novamente, na final. A rivalidade alimentada durante uma Copa e outra teria um segundo capítulo, desta vez com um desfecho diferente. Num jogo para lá de truncado, o gol de pênalti de Andreas Brehme, a 5 minutos do fim, foi o suficiente para dar a 3ª Copa à Alemanha. As seleções voltariam a se enfrentar em 2006. O Mundial era na Alemanha e, mais uma vez, a partida foi duríssima. Valia uma vaga nas semifinais e a Argentina saiu na frente com o zagueiro Ayala. Faltando 10 minutos para o apito final, Klose, sempre ele, apareceu para dar aquele drama típico dos jogos entre essas seleções. Depois do empate, também na prorrogação, vieram os pênaltis. E o goleiro Lehmann se consagrou. Ele pegou as cobranças de Ayala e Cambiasso. Fim da linha para os argentinos e a Alemanha passava para as semifinais daquela Copa. Na África do Sul, 4 anos atrás, um placar incomum na história dos confrontos. 4-0 Alemanha. E adeus ao sonho do tri aos pupilos de Diego Maradona, técnico da Argentina em 2010. Neste domingo é o momento do desempate entre argentinos e alemães. Pelo menos no que diz respeito a finais de Copa. Até aqui, uma para cada lado. Eficiência e organização tática germânica contra a raça e o coração dos hermanos. Rivalidade pura numa decisão que promete. Cristina Kirchner cancela a presença na final da Copa do Mundo no Rio de Janeiro por doença. A informação foi passada em uma carta enviada ontem à presidente Dilma Rousseff, divulgada pela Casa Rosada. A presidente da Argentina não vai assistir pessoalmente a seleção de seu país jogar contra a Alemanha, devido a uma inflamação na garganta. Segundo os médicos, Cristina precisa ficar em repouso. Na próxima terça-feira, a presidente argentina vai participar da Cúpula dos BRICS, grupo de países emergentes em Brasília. Já a premier alemã Angela Merkel confirmou presença na final do Mundial. Outros chefes de Estado, como Vladimir Putin, também estarão no Maracanã no domingo. Apesar da derrota do Brasil na Copa, muitas lojas ainda não começaram a fazer promoção dos produtos verde e amarelo. Já na região da 25 de março, os ambulantes entraram no clima do Saldão. O verde e o amarelo ainda tomam conta das vitrines. A decoração não foi retirada na maioria das lojas. E quem esperava grandes promoções depois da derrota do Brasil acabou se frustrando um pouco. Aqui na rua 25 de março, são poucos os comerciantes que estão fazendo descontos aí nos artigos da Copa. E as promoções, olha só, ocupam espaços bem tímidos nas prateleiras.
O fuleco, mascote do Mundial, passou de R$ 24,90 para R$ 19,90, mas foi só. Este vendedor explica que não compensa baixar os preços porque a procura é muito pequena. Para ele, o jeito é empacotar tudo e levar para o estoque. Na Copa da África, na realidade, não sobrou quase nada. Esse ano, vamos se dizer que 40% aí sobrou. Luiz Gustavo é gerente desta outra loja na Ladeira Porto Geral. Diz que o Mundial não foi exatamente como os comerciantes esperavam. A seleção brasileira era o maior termômetro das vendas. Se o time ia bem, elas também cresciam. Mas como a equipe de Filipão está fora da final, boa parte da mercadoria encalhou. A gente aproveita esse material todo, a gente guarda, a gente vai ter agora as Olimpíadas, né? Então a gente guarda e vão apostar agora nas Olimpíadas, né? A loja aos poucos vai sendo ocupada por outras cores. A esperança é que as bandeiras da Argentina e da Alemanha ainda sejam procuradas pelos torcedores. Para as vendedoras, fica a saudade de ver a loja movimentada. Estávamos acostumados, né? A vender, né? Agora ficou triste, sim. Nós pensávamos que ia ganhar. Preços mais baixos só com os vendedores ambulantes. Estes sim querem diminuir o prejuízo. As réplicas da camisa da seleção passaram de R$ 45 para R$ 25. Ainda estão pichichando, ainda está 25, ainda estão achando que ainda está caro. Já está vendendo a preço de custo. Amanhã, aí baixa para R$ 15 só para saldão, aí passa para saldão. Dona Maria aproveitou o preço mais baixo e comprou a camisa amarelinha. Minha filha mora fora, então eu vou aproveitar. Ela quer uma blusa do Brasil, eu vou comprar para ela. E não pode também morrer assim por causa da derrota, né? Brasil é Brasil, né? A seleção brasileira fez seu último treino na Granja Comari antes de viajar para Brasília. O time enfrenta a Holanda amanhã às 5 da tarde. Durante a atividade, o técnico Felipão promoveu mudanças na equipe titular. Marcelo na ponta direita? Não, Felipão não enlouqueceu de vez. Simulou com o canhotinho Marcelo as ações do também canhoto Robben, que atua por esse setor do ataque holandês. Maxwell foi o lateral esquerdo no início da atividade tática, com Dani Alves no outro lado. E Henrique no lugar de Thiago Silva, poupado, mas que não preocupa para o jogo de amanhã. Em seguida, Scolari recolocou Maicon e Marcelo na equipe titular. Depois, o técnico comandou um coletivo em campo reduzido com Júlio César, Maicon, Henrique, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo e Paulinho como volantes. Nas meias, Ramires, William e Oscar. No ataque, Jô. De acordo com essa formação, Fernandinho, Hulk, Bernard e Fred ficam na reserva. E assim a Granja Comari se desativa, com a saída da delegação rumo à capital federal, Estádio Mané Garrincha, a última parada do Brasil no Mundial 2014. O Maracanã não teve a honra de receber o Screte Canarinho. Que alemães e argentinos façam bom proveito. Já em Brasília, Felipão deu uma entrevista coletiva ao lado do capitão do time, Thiago Silva. Eles falaram sobre o jogo de amanhã. O público tem que saber que nós começamos um sonho, não conseguimos, agora vamos buscar um sonho menor. Vamos buscar uma situação diferente, que é conseguimos o terceiro lugar. Não vai ser o primeiro lugar que está em disputa, mas sim a nossa honra, a nossa dignidade. E eu acho que quando você é atleta de seleção brasileira, quando você veste essa camisa com 5 estrelas, você tem que respeitá-la acima de tudo, né? Então acho que a motivação em vesti-la está acima de qualquer coisa. A Holanda realizou à tarde o reconhecimento do gramado do estádio Mané Garrincha, palco do jogo de amanhã. E o técnico Louis van Gaal primeiro reclamou de disputar a partida que vale o terceiro lugar. Agora fala em vencer o Brasil. A seleção da Holanda fez hoje à tarde o reconhecimento do gramado do estádio Mané Garrincha, palco do jogo contra o Brasil, que definirá o terceiro e quarto colocados da Copa do Mundo. Os jogadores fizeram apenas um trabalho físico. O único que não participou da atividade com os demais atletas foi o volante De Jong. Diante disso, a grande mudança em relação à semifinal é o discurso do treinador.
Após a derrota para a Argentina, Van Gaal disse que não deveria existir o confronto para definir o terceiro lugar do Mundial. A opinião agora é diferente. Podemos entrar para a história dos Países Baixos, pois a Holanda sempre tem perdido uma partida em suas melhores campanhas. Tanto em 74 e 78 como em 2010, acabamos perdendo a final. Neste momento, não perdemos ainda. Estou trabalhando para seguir invicto e tenho pouco tempo para analisar o Brasil. Não quero deixar nada ao acaso, afirmou o técnico. Essa será a última partida do treinador no comando da seleção holandesa. Gus Hiddink assumirá o posto até a Eurocopa de 2016, depois dará lugar a Danny Blind, assistente de Van Gaal neste Mundial. Presente de despedida? Claro que sim. Se os jogadores quiserem me dar um presente, que seja em forma de vitória, para que acabemos o Mundial invictos, concluiu o treinador. E a final da Copa é o tema do comentário de Celso Cardoso. A Copa das Copas chega ao final neste final de semana. Infelizmente, os brasileiros anfitriões perderam o protagonismo para alemães e argentinos, que fazem a grande decisão. Ao Brasil resta vencer a Holanda, o bom time holandês, e ficar com a terceira colocação, que não significa muita coisa para o brasileiro, mas pode ser um recomeço depois da acachapante, da humilhante goleada sofrida para a Alemanha. A Alemanha que é a favorita diante da Argentina. Podemos dizer que será o confronto entre a melhor seleção do mundo contra a seleção que tem o melhor jogador do mundo. Me refiro a Lionel Messi. Sei que ele perdeu a bola de ouro para o português Cristiano Ronaldo, mas continua com o status de melhor do planeta e é a maior esperança para derrotar os cada vez mais brasileiros alemães. Polícia do Rio de Janeiro está investigando se o advogado do diretor executivo da Match ajudou seu cliente, Raymond Whelan, a fugir. Raymond Whelan foi flagrado por câmeras de segurança deixando o Copacabana Palace, onde estava hospedado. Ele saiu por uma porta de serviço na companhia de seu advogado. A fuga aconteceu ontem, pouco antes da chegada da polícia. Na manhã de hoje, policiais civis visitaram 2 endereços em que o Whelan poderia estar, mas não o encontraram. Raymond Whelan é considerado foragido da justiça. Ele e outras 11 pessoas estão envolvidas num esquema de venda ilegal de ingressos da Copa. E o Vaticano afirma que é altamente improvável que os papas Bento XVI e Francisco assistam juntos à final da Copa do Mundo. O porta-voz do Vaticano afirmou que a partida será próxima do horário que o Papa Francisco costuma dormir. Por esse motivo, pode ser que ele queira assistir à final do Mundial. As especulações de que os papas poderiam assistir ao jogo juntos surgiram por causa das nacionalidades dos pontífices. Francisco é argentino, torce para o São Lourenço e gosta muito de esporte. Já o Papa Emérito Bento XVI é alemão, mas não é fã de futebol. Na internet, inúmeras piadas surgiram sobre a rivalidade dos papas na final da Copa do Mundo. Os memes também mostram o amor de Francisco pelo futebol argentino. E a semana termina fria e úmida para o paulistano. A sensação de frio hoje foi ainda maior por causa da garoa e da chuva fraca. Nessa madrugada, os termômetros devem marcar apenas 12 graus. Mas a partir de amanhã o tempo começa a mudar. Ainda não esquenta muito, mas o sol volta a aparecer. Vamos aos detalhes da previsão para o final de semana com Mariana Armentano. O tempo abre nesse final de semana, mas as temperaturas continuam amenas em todas as regiões paulistas. A nebulosidade vai diminuir nesse sábado em todo o interior. A previsão é que o dia seja bastante ensolarado, mas ainda não esquenta muito. A máxima amanhã fica em torno dos 23 graus em Marília e dos 25 em Presidente Prudente. Na região de Ribeirão Preto, esquenta mais, máxima de 27 graus amanhã. Já na faixa litorânea, o dia ainda terá muita nebulosidade e pode chuviscar. Os termômetros não devem passar da marca dos 23 graus em Caraguatatuba e também em Santos.
Para os paulistanos, a previsão é de céu nublado, mas já com algumas aberturas de sol. E as temperaturas ainda ficam amenas. Aqui na capital, mínima de 12 ao amanhecer e máxima de 21 graus durante a tarde. A partir de domingo, a nebulosidade vai embora e o tempo abre, mas não vai esquentar muito. A máxima fica em torno dos 23 graus, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Consultas nos hospitais públicos para animais de São Paulo agora poderão ser marcadas por telefone. A mudança visa facilitar o atendimento. As senhas nos 2 hospitais públicos de animais da capital, na Parada Inglesa, na Zona Norte e no Tatuapé, na Zona Leste, tinham que ser retiradas pessoalmente. Por causa da alta demanda, algumas pessoas passavam a noite para conseguir atendimento no dia seguinte de manhã. Na hora da marcação, que é sempre para o próximo dia útil, é preciso ter em mãos RG, CPF e comprovante de endereço. O telefone para agendar as consultas é o 29 24 9815. A quantidade de senhas para os 2 hospitais permanece a mesma, um total de 60 por dia. Superlotado, abrigo montado pela prefeitura para receber imigrantes na região do Glicério, no centro da capital, já recebeu muito mais estrangeiros do que é capaz de comportar. Com isso, o trabalho no local está comprometido. Desde 8 de maio, é aqui neste galpão na Rua do Glicério, no centro, que funciona o espaço da Prefeitura de São Paulo para receber imigrantes de forma emergencial. Superlotado, o abrigo criado para atender 150 pessoas está pela primeira vez com mais de 300. Por isso, nesta semana, novos hóspedes chegaram a ser recusados. Apenas quem não tem parente ou conhecido na cidade consegue entrar. Esses 2 haitianos confirmam que o lugar está cheio, mas dizem que ainda assim é melhor do que as condições do país de origem ou nos centros de acolhida do Acre, no norte do Brasil. Aqui também é melhor. É meu pé que fazer tudo atividade, comer, todo mundo dormir boa, é tomar banho, é tudo fazer boa. A poucos metros do abrigo provisório da prefeitura fica a Casa do Migrante. Esse aqui é um espaço que também recebe esses estrangeiros vindos de áreas em conflito ou países devastados, como é o caso do Haiti, que passou por um terremoto em 2010. O problema é que aqui também não há mais vagas e a procura só aumenta. De acordo com o padre Paulo Parisi, que coordena os trabalhos do Missão Paz, entre eles a Casa do Migrante, em junho, por causa de feriados e Copa do Mundo, poucas empresas vieram atrás de mão de obra estrangeira e o número de contratações caiu pela metade. Por exemplo, ontem vieram 10 empresas e contrataram aproximadamente 30 pessoas, mas tinha no salão 180. Mas a preocupação agora é com a possibilidade do abrigo da prefeitura fechar as portas até a construção de um centro permanente para receber os imigrantes, programado para agosto. O contrato de aluguel vence no fim do mês e a prefeitura disponibiliza albergues, mas o padre explica que essa não é uma saída. Não é simplesmente encaminhá-los para abrigos que existem da prefeitura. Vai ser traumático, não vai dar certo, então não sei o que vai acontecer. O abrigo recebe doações de roupas e alimentos. Os interessados em doar podem ligar para o telefone 3340-6950 ou entregar os objetos pessoalmente. O endereço é Rua do Glicério, número 225, no centro. Conflito armado no Oriente Médio completa 4 dias sem sinal de cessar-fogo. Pelo menos 4 foguetes lançados da faixa de Gaza fizeram soar as sirenes em Tel Aviv. Mas os projéteis foram interceptados pelo sistema de defesa aérea Cúpula de Ferro. Um foguete atingiu em cheio um posto de gasolina no litoral sul. 8 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. Em outra frente, um foguete disparado desde o Líbano caiu numa estrada do norte de Israel sem deixar feridos. O Hamas já disparou mais de 600 foguetes e morteiros desde terça-feira, inclusive em direção a Jerusalém, e ameaça atacar o aeroporto Ben Gurion. A resposta israelense sobre a faixa de Gaza é pesada. Cerca de 1.000 ataques sobre alvos do Hamas e da Jihad Islâmica já deixaram mais de 100 mortos. Apesar de todo o apelo internacional pelo cessar-fogo, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse estar determinado a acabar com os ataques por foguetes. Tanques e tropas estão de prontidão para uma possível operação por terra. Emprego na indústria recua pelo segundo mês seguido. O IBGE informou hoje que, em maio, a queda foi de 0,7% em relação ao mês anterior.
Na comparação com maio do ano passado, o emprego na indústria teve queda maior, de 2,6%. Este foi o 32º resultado negativo consecutivo nesse tipo de comparação. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Primeiro semestre deste ano, o dinheiro que ficou na caderneta de poupança rendeu menos do que a inflação. Quer dizer, na média, os preços subiram mais do que rendeu o dinheiro da caderneta. Na prática, na real, o valor do dinheiro que ficou na poupança diminuiu. Dá para perceber o tamanho do problema. A gente separa um dinheiro suado para dias piores ou para comprar algum bem e esse dinheiro encolhe. Parece que muita gente tem percebido o tamanho desse problema. Na primeira metade desse ano, entrou muito menos dinheiro na caderneta de poupança, 1/3 do que entrou no primeiro semestre do ano passado. Qual a alternativa? Não dá para fazer recomendação de investimento em geral, para toda e qualquer pessoa. Recomendação de investimento tem de ser feita caso a caso, como roupas feitas sob medida. Mas quem tem dinheiro na poupança tem opções até fáceis, alternativas fáceis, que rendem um pouco mais. As mais óbvias são fundos de investimento, esses fundos de banco como são conhecidos. Como as taxas de juros estão altas, mesmo esses fundos estão dando algum dinheiro. O importante é prestar atenção na taxa de administração. Taxas maiores que 1,5% vão comer o seu rendimento. Existem outras opções de aplicação, como listas de crédito imobiliário, de crédito rural, CDBs, mas essas opções têm de ser estudadas e pensadas e discutidas com alguém confiável. Não são aplicações simples de fazer e de entender, como esses fundos comuns e a caderneta. Como a gente sempre diz aqui no Jornal da Gazeta, a melhor opção de médio e longo prazo para a maioria dos poupadores continua a ser o Tesouro Direto. Para quem pode deixar o dinheiro parado por pelo menos 1 ou 2 anos, a aplicação no Tesouro Direto com certeza pode render a inflação mais uma taxa de juros, que em geral supera em muito a de todos os fundos disponíveis na praça. O rendimento sempre ganha da inflação se você deixa o dinheiro pelo prazo acertado. Mas investir no Tesouro Direto é um pouquinho mais complicado. É preciso abrir conta numa corretora, por exemplo. Mas no site Tesouro Direto, que é um site do governo, está tudo explicadinho. Basta ter um pouco de paciência, pois a rentabilidade vai ser muito maior. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Um tributo aos 4 garotos de Liverpool em Beatles, o especial. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.